Está no ar o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. A apresentação, Everton Moreira. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa. Meu nome é Everton e eu vou estar com você aqui nesse podcast. E quem sou eu, se você está me ouvindo pela primeira vez? Eu sou Everton. De novo, eu sou sex coach e nesse podcast eu dou dicas e ajudo casais em todo o Brasil a ter uma vida, um relacionamento e uma vida sexual feliz. Esse é o nosso objetivo principal, tá? E eu tô fazendo uma série de podcasts respondendo perguntas da nossa audiência. É muito legal, né? Quando as pessoas mandam as perguntas pra mim, eu gosto muito de responder. Você sabe que eu gosto mais de responder pergunta da audiência do que fazer um tema específico. Eu prefiro responder, né, a pergunta pra alguém específico. E hoje eu quero responder a pergunta da Roberta Santos, certo, de Goiânia, que ela mandou uma pergunta seguinte: Everton, quando saber se eu tenho que terminar um relacionamento? Qual é o momento certo de terminar um relacionamento? Roberta, você foi profunda na pergunta, hein? Nossa, essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder. Por quê? Porque às vezes a minha opinião vai muito contra do que as pessoas. Então, assim, eu vou te dar a minha opinião do que eu acho sobre isso, né? Então, mas essa é uma pergunta bem interessante. E até já passei por esse questionamento, né? Será que é o momento certo de terminar ou não? Às vezes você termina antes do normal, às vezes você termina depois, né? Porque tem isso também, né? Porque eu acho que, assim, como qualquer outra coisa na nossa vida, a gente tem um time certo, né? Tem aquele momento certo de fazer as coisas. Se a gente faz antes, a gente perde. Se a gente faz depois, a gente também perde, né? E o relacionamento também é a mesma coisa. Tem muita gente que alonga demais o relacionamento que era para ter terminado. Você perde tempo, que eu acho que é o principal, né? A gente perde tempo, que não é muito legal, certo? Porque a gente pode conseguir dinheiro de novo, bens, materiais, tudo, mas tempo a gente não ganha. Você sabe que uma das coisas mais tristes que eu tive na minha vida em termos de relacionamento não foi a parte financeira, foi o tempo. Sabe aquela coisa assim, nossa, eu fiquei com aquela pessoa e meu tempo foi perdido porque eu poderia ter feito isso. Porque tem relacionamento que fala, não, eu ganhei tempo, né? Nossa, a gente fez tanta coisa boa, a gente se divertiu tanto. Mas tem relacionamento que você perde tempo. E eu não tive a sorte até hoje de ter um relacionamento que fala, nossa, eu ganhei tempo. Muito pelo contrário, eu perdi tempo. Eu acho que também elas sentiram a mesma coisa. Não só eu, acho que ambos os lados, né? Eu acho que não foi só eu, não vou dizer só eu também não, mas elas também. Então qual que é o momento certo, Roberto, de terminar um relacionamento? Na minha opinião, eu acho assim. Acho que relacionamento... Eu não sou a favor da separação, de divórcio, eu nunca fui, tá? Por isso que eu acho que a escolha da pessoa... Né? Eu sou a pessoa, assim, o pessoal fala, Everton, você escolhe, você tem um dedo podre, né? Porque você escolhe. Eu falei, realmente, eu tenho umas escolhas meio estranhas, assim, eu costumo escolher as pessoas erradas, né? Mas não que ela seja errada a ponto assim de ser uma má pessoa, não, mas é errada pra mim. Tá? O que eu entendi? A primeira dica que eu dou pra você, Roberto, é o seguinte: na hora de você escolher alguém, seja mais racional e menos emocional. Você sabe que as minhas grandes falhas foram ser mais emocionais. Então, agir por impulso é legal, né? Pô, nossa, tô apaixonado, gostei, e vou lá, vou ficar, vou casar e tal. Só que se você pensar racionalmente, você vai enxergar coisas que você enxerga depois que você tá no relacionamento, que é aí onde o bicho pega, né? Que são hábitos, comportamentos, valores, certo? Que são muito importantes. Então a primeira coisa, eu não sou a favor da separação, porque eu acho que uma vez que você tá junto, você tem que fazer dar certo. Então eu acho assim, quando você deve separar, na minha opinião, quando você esgotou todas as possibilidades de dar certo, que você chega e fala assim, olha, eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu máximo, mas não deu certo. Ótimo, aí eu acho, ou um relacionamento que te faz mal também, né? Relacionamentos abusivos, relacionamento de pessoas que te agridem fisicamente ou te agridem emocionalmente, né? Psicologicamente. Então, esse tipo de relacionamento também você precisa pôr um basta, tá? Porque ninguém é feito pra sofrer, tá? Mas se você tá num relacionamento, eu acho assim, que você tem que fazer dar certo. Então, a primeira dica que eu dou você usar no começo do relacionamento mais a racionalidade do que ao lado emocional. Sabe, ver pontos. Sabe uma coisa que eu aprendi nos meus últimos 3 relacionamentos que foram ruins demais?
foi exatamente o quê? Eu percebi assim, que eu escolhia as pessoas, eu usava mais o lado emocional e tinha alguns aspectos que eu não olhava. E eu escolhia, às vezes, mais a aparência do que a parte mais do intelecto, até mesmo de valores. E é muito engraçado isso, porque eu estava falando com uma pessoa esses dias, né? E aí ela falou, Everton, a gente conversando, eu falei, sabe o que eu descobri? Que quando nós escolhemos alguém, eu acredito que para dar certo hoje, eu fiz uma reflexão dos meus relacionamentos e eu vi que elas não tinham os mesmos valores que eu, então dificilmente ia dar certo. E sabe que eu vou dar um exemplo, sabe por quê? Porque funciona assim, ó. A pessoa, por exemplo, você é uma pessoa que preza ao bem-estar do próximo, você é aquela pessoa que não joga papel no chão, sabe, aquela pessoa que não fura fila, aquela pessoa que trata bem sua família, você é aquela pessoa que tem os seus valores, certo? Então, se ela não compartilha com os mesmos valores que você, automaticamente isso não vai dar certo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tinha uma pessoa que ela agia mal com a família dela, maltratava os pais, era grossa, sabe? Então qual é a chance dela não ser comigo? Se ela faz isso com a mãe, com o pai, com a família, você imagina, sabe? São valores, é aquela pessoa que fura fila, são coisas pequenas, fura fila, aquelas pessoas que compram DVD pirata, sabe? Nada contra, mas são valores que você fala, peraí, né? Então, aquelas pessoas que não têm os mesmos valores que você, foi isso que eu entendi. A chance de dar errado é muito grande, porque não adianta gostar de comer a mesma comida, fazer a mesma coisa, sendo que, e eu conversando com algumas pessoas, elas falaram, realmente tem razão. Por quê? Porque ela não compartilha dos mesmos valores, então vocês podem ter muito em comum, mas na outra parte não, e você pode ver que nunca dá certo. Se você fizer uma reflexão como eu fiz, você que está me ouvindo agora, vocês vão conseguir enxergar talvez o que eu enxerguei. Talvez esteja certo, talvez esteja errado, não sei. É difícil falar o que é certo ou o que é errado em relacionamento, né? Mas eu tô colocando a minha opinião. Eu acho, hoje eu tô buscando pessoas que têm muito mais os meus valores do que afinidades em outras áreas, ou sua beleza, ou sua inteligência. Eu acho que os valores, quando se cruzam, as pessoas elas respeitam mais o próximo, sabe? Tem coisas assim, né, que acontecem. Então, Roberto, eu falo pra você, qual é o momento certo de separar? Certo? Então, primeira coisa, foi o que eu falei, eu não sou a favor da separação. Uma vez junto, tem que fazer dar certo. Em último caso, você fez tudo que é possível, certo? Então, eu acho assim, coloca um timeline pra você. Olha, eu vou sentar, vamos conversar, vamos dialogar e vamos colocar tudo que a gente precisa melhorar. Eu fiz, não tem mais nada que possa fazer e não deu certo? Beleza, infelizmente não deu, não vai ter jeito, você vai ficar infeliz pro resto da vida. Ou se você tiver um relacionamento abusivo, psicológico ou fisicamente, aí é diferente, tá? Mas eu acho que vale a pena tentar, certo? Eu já tive relacionamentos que chegaram ao fim, porque a pessoa não... Porque hoje é muito mais fácil terminar, né? É muito louco isso, né? Everton, o que é mais fácil? Terminar um relacionamento ou ficar num relacionamento? Cara, mais fácil é terminar o relacionamento. Pessoal, não, Everton, mais difícil. Não, não é. Porque quando você termina, acabou. Por mais que você tenha vergonha, alguma coisa, acabou. Agora, fazer dar certo, esse é pra poucos, cara. Sabe aqueles casamentos de vó, sabe, de durar 50 anos? Isso que é difícil, porque você tem que ter uma maturidade emocional e racional muito grande. E a gente só vai adquirindo isso com o tempo, não adianta. Não adianta você, com 20 anos, achar que você tem a maior maturidade do mundo, que você não tem. Entendeu? Com 40 você vai ter? Também não. Com 70, 80 você vai ter? A grande possibilidade. Só que aí você tá morrendo. Aí não tem jeito. A gente tinha que ser igual o caso do filme, né? O caso do Benjamin Button. Que é o quê? Que é nascer velho e morrer jovem. Porque no auge da nossa idade a gente teria uma maturidade muito plena para viver os nossos relacionamentos, viver a nossa sexualidade. Seria muito mais simples, tá? Então, Roberta, respondendo a sua pergunta, qual é o momento certo? Primeiro, se você não tá no relacionamento abusivo nem nada do tipo, tenta, resolve, põe ali tudo que precisa melhorar, faça o seu melhor. Quando você falar, olha, não tem mais o que fazer, o que eu podia fazer, eu fiz e não deu certo, ótimo. Bola pra frente porque não vai dar. Então, segue sua vida, né? Agora, se você não fez, cara...
Gosta da pessoa? Gosto. A gente se dá bem? Dá. Então faça dar certo. Ele não quer. Aí também não dá pra você trabalhar pelos dois. Então ele também precisa querer. Então, mas essa é a dica. Então, e outra, uma dica que eu dou. Na hora de escolher um relacionamento, se você que tá terminando o relacionamento, vai começar um outro, tá solteiro, usa mais a racionalidade. Escolha pessoas com os mesmos valores, sabe? Se você já teve vários relacionamentos que não deram certo, não significa que a culpa é sua, né? Às vezes não é. Porque você escolhe errado, né? Exatamente isso. Você escolhe... É uma coisa que eu percebi. Einstein fala isso, né? Não dá pra você ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Então, se você já teve 1, 2, 3 relacionamentos que não deram certo, muda tudo. Muda tudo. O seu jeito de agir, o seu jeito de pensar, o seu jeito de... as coisas que você faz, muda tudo. Dá uma guinada na sua vida e muda o perfil de pessoas que você vai ter do seu lado. Você pode ter certeza que um resultado diferente vai acontecer. Pode dar certo? A probabilidade é muito maior que dê certo do que dê errado. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês. Beleza? Então, obrigado novamente, Roberto. Se você quer fazer igual a Roberta, mandar sua sugestão, sua pergunta pra mim, eu adoro responder pergunta. Manda pra mim. 19 99 301 6630. Repetindo, 99 301 6630 DDD 19. Ou se não, se você tá ouvindo pelo nosso SoundCloud, coloca nos comentários. Se você tá ouvindo no Spotify, não deixe de seguir o nosso podcast para que você esteja sempre atualizado com os nossos episódios. Combinado? Bom, espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo podcast do Relacionamento Fora da Caixa para casais que pensam fora da caixa. É isso aí. Você ouviu o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Toda quarta e sexta. Ouça nas principais plataformas. Apresentação: Everton Moreira.